Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o gráfico de uma função do segundo grau. Então, como esboçar o gráfico de uma função do segundo grau? Eu vou colocar aqui 3 passos que nós vamos seguir. O primeiro passo, nós vamos encontrar as raízes da função. O que é encontrar as raízes da função? É encontrar os pontos de intersecção com o eixo x. Para isso, nós vamos fazer y igual a zero. O segundo passo, nós vamos encontrar os pontos de intersecção com o eixo y. Para isso, nós vamos fazer o x igual a zero. E, por fim, nós vamos encontrar os pontos do vértice, o x e o y do vértice. Nosso primeiro exemplo de uma função de segundo grau, nós temos f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Nós sabemos que esse f de x ele pode ser substituído por um y. Então, podemos escrever y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Seguindo os nossos passos, o primeiro passo é encontrar as raízes. Para isso, eu devo fazer o y igual a zero. Só que antes da gente substituir esse y por zero, eu quero determinar quem que é o a, o termo b e o termo c. O termo a, ele é o termo que acompanha x ao quadrado. Então, o termo a é o número 1, que está aqui invisível. O termo b é o termo que acompanha x, no caso, menos 4, e o termo c é o termo independente, é o termo que não tem nenhuma letra do lado dele. Então, é o número 3. Agora, substituindo aí o y por zero, nós temos x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Primeiro, para resolver, para encontrar as raízes, eu vou calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Fazendo as substituições, nós temos que delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Isso implica que delta é igual a 4. Aplicando no Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Fazendo a substituição, x é igual a menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 4, que é o valor do delta, sobre 2 vezes 1. Temos que x' é igual a 3 e que x duas linhas é igual a 1. O que é isso que nós encontramos? Quando o meu y é igual a zero, nós encontramos o x igual a 3 e o x igual a 1, que é o ponto onde ela vai tocar o eixo x aí. Na verdade, nós temos a coordenada 3 e 0 e a coordenada 1 e 0. Segundo passo, x igual a 0. Vou pegar a minha função, aonde tiver x, eu vou colocar 0. Então, y é igual a x quadrado menos 4x mais 3. Aonde tiver x, eu vou colocar 0. Y vai ser igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Consequentemente, y é igual a 3. Tá aí. Outro ponto que eu encontrei. Quando o x é 0, o y deu igual a 3. Então, é o ponto 0, 3, o ponto onde ela toca o eixo y. E o terceiro e último passo é o x e o y do vértice. Primeiro, eu vou encontrar o x do vértice, depois o y. X do vértice é menos b sobre 2a. Fazendo a substituição, temos que x do vértice é igual a menos 4 sobre 2 vezes 1, que isso é igual a 2. E o y do vértice, menos delta sobre 4a, temos que y do vértice é menos 4 sobre 4 vezes 1, e isso é igual a menos 1. Portanto, o nosso x e y do vértice, nós acabamos de encontrar. O x do vértice é 2 e o y do vértice é menos 1. É uma coordenada. Agora, nós vamos localizar todos esses pontos que nós encontramos no plano cartesiano. Primeiro, nós fizemos o y igual a zero. Quando o y é igual a zero, nós encontramos o ponto 3 e 0 e o ponto 1 e 0, que são os pontos onde ela toca aí o eixo x. Marcando esses pontos no plano cartesiano, tá aí, esse é o ponto 1 e 0 e esse é o ponto 3 e 0. Segundo, fizemos o x igual a 0. Quando nós fizemos o x igual a 0, nós encontramos o y igual a 3, então nós temos o ponto 0, 3. Marcando esse ponto no plano cartesiano, observe que ele é um ponto sobre o eixo y. Por fim, nós calculamos aí o x e o y do vértice e encontramos
a coordenada 2 e menos 1. Marcando esse ponto no plano cartesiano, temos aí 2 e menos 1. Agora é só traçar aí a parábola que passa por esses pontos. Tá aí o gráfico dessa função do segundo grau. Pessoal, seguindo esses 3 passos que eu falei para vocês, não tem erro aí de desenhar o gráfico da função do segundo grau, certo? Muito obrigada, espero ter ajudado vocês.